Visualizar? Sim, professor. Sim? Então, vamos lá, galera. Vamos para nossa aula. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui porque a gente vai estudar hoje um conteúdo que ele é chamado de... Peraí, galera. Um conteúdo que é chamado de Lei da Ação das Massas. Beleza? Página 168, capítulo 7 do seu livro. Então, hoje a gente vai falar sobre a Lei da Ação das Massas. Lei da Ação das Massas. Tranquilo? Tá, professor? O que é essa Lei da Ação das Massas, professor? Lei da Ação das Massas. Ok? Essa lei, ela foi estabelecida, tá? Por dois cientistas, por dois químicos aí, lá por volta de 1864, ah, onde os camaradas, eles consideraram essa lei, beleza? Consideraram essa lei com relação à concentração dos reagentes. Então, é possível, tá, se relacionar a velocidade das reações, é possível se relacionar a velocidade das reações com a concentração, beleza? Com a concentração em quantidade de matéria dos reagentes, tá? Então é isso que diz a lei da ação das massas, beleza? Então, a uma determinada temperatura, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a uma determinada temperatura, a uma determinada temperatura, a velocidade média da reação ou taxa de desenvolvimento da reação, tá? Ela é proporcional, tá? Velocidade média da reação é diretamente proporcional, diretamente proporcional, ela é diretamente proporcional, tá? A, ao produto, ao produto das concentrações, das concentrações dos reagentes, ok? Da concentração dos reagentes, dos, dos reagentes, ok? Dos reagentes, beleza? E esses reagentes, eles serão, tá? Serão serão elevados, tá? Exponencialmente, tá? Ou seja, serão elevados a expoentes determinados experimentalmente. O que significa determinado experimentalmente? Que você só vai conseguir identificar esses expoentes, tá? Você só consegue identificar esses expoentes por meio de experimentos, ok? Por meio de experimentos. Então você faz lá um mecanismo de reação, tá? Você prova uma reação por meio de dados que você obtém experimentalmente, né? Por meio daquele experimento, da realização daquele experimento, você identifica os coeficientes, tá? Os coeficientes, ou melhor dizendo, os expoentes que as concentrações dos reagentes serão elevados quando você fizer a aplicação da lei da ação das massas. Beleza? Então, por exemplo, né? Vamos lá colocar de maneira mais visível para vocês como é que funciona. Exemplo da lei da ação das massas. Um exemplo da lei da ação das massas, suponhamos que nós tenhamos a seguinte reação, né? Onde eu tenho A como coeficiente estequiométrico, reagindo com Bzinho, né? Na verdade, com B, e o seu respectivo coeficiente estequiométrico, tá? Produzindo C, tá? E D. Produzindo C e D. Então, tem aqui a minha equação, ok? Então, a velocidade média da minha reação, a velocidade da minha reação, vou colocar aqui VR, né? Velocidade da reação, ela vai ser igual
A velocidade da reação ela vai ser igual a um K, tá? O que é esse K, professor? Esse K, ele é a ele é uma constante. Ele é uma constante. E a constante, né, vai variar aí, varia ou depende da conforme conforme, tá? O valor da temperatura. Então, conforme o valor da temperatura, nós vamos ter aí variação nessa constante. Então, a velocidade ela pode ser calculada, tá? Ela é diretamente proporcional ao produto da concentração, ela é diretamente proporcional ao produto da concentração dos meus reagentes, ok? Então, concentração de A, concentração de B. E esses camaradas vão ser elevados aos seus respectivos coeficientes, X e Y. Coeficiente já. Aqui é um equívoco meu, não é coeficiente, porque aí vai dar a ideia de que são elevados aos coeficientes estequiométricos. Os seus expoentes, tá? X e Y, beleza, galera? Os expoentes X e Y que vocês estão vendo lá, eles são determinados experimentalmente, beleza? Então, estabelecidos experimentalmente. Como eu coloquei aqui do lado. Dos reagentes, concentração dos reagentes, tá? Serão levados a expoentes determinados experimentalmente, beleza? Estabelecidos experimentalmente. Então tá aqui. Essa aqui seria a lei da ação das massas, beleza? A lei da ação das massas. Então a velocidade, ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, beleza? Elevados a expoentes que são determinados experimentalmente. Então tá aqui, galera. Essa é a ação da lei das massas. Lembrando que essa massa é em quantidade de matéria, tá? Em quantidade de, de matéria. Ou seja, ela tem que estar ou ser em mol por litros, tá? Em mol por litros. Tranquilo, tranquilo, galera? Show, entenderam aí? Então, lei da ação das massas, tá? Lei da ação das massas. Então, a uma determinada temperatura, tá? A uma dada temperatura, a velocidade média da reação, tá? A taxa de desenvolvimento da reação, ela é diretamente proporcional ao produto, à multiplicação das concentrações dos reagentes. Dá até para colocar aqui, ó, em mol por litro, tá? Elevados a expoentes determinados experimentalmente, ok? Então, aqui está a lei, velocidade da reação, ela é igual à constante, tá? A constante velocidade da reação, que varia conforme o valor da temperatura. Então, a gente vai ter a cada temperatura um valor específico da constante, ok? Que é necessário ser dado a vocês esse valor, beleza? Mas multiplicando a concentração, tá? De A, que multiplica a concentração de B. Lembrando que A vai ser elevado a X, o que é X? X é o expoente de A, que é estabelecido experimentalmente, e B é o expoente de Y é o expoente de B, também determinado experimentalmente, ok? Experimentalmente, beleza? Então, galera, isso aqui é dado para uma reação elementar. Então, uma reação elementar, beleza? Uma reação elementar, ela vai ser determinada por essa fórmula diretona aqui, ok? O que é que caracteriza uma reação elementar? Então, bora lá. A lei da ação das massas, vou colocar aqui, ó. Reação elementar. O que é uma reação elementar? Uma reação elementar é aquela que se dá em uma única etapa, tá? Então, ocorre em uma única. Peraí que eu escrevi um M aqui, né? Em uma única etapa, ok? Ocorre em uma única etapa. Então, é uma reação que não vai ter um processo intermediário, que não vão ter etapas intermediárias, secundárias. Ela ocorre diretona, ok? Em uma única etapa. Por exemplo, o seu livro de traz aqui a, a reação entre o íon hidrônio, ok? E a hidroxila, beleza? Que são típicos
Típicas espécies químicas, né, reagentes químicos presentes em uma reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? É uma reação entre um ácido e uma base, tá, que vai produzir sal e água, beleza? Sal e água. Então é uma reação de neutralização. Então não é uma reação de neutralização entre o íon, tá, entre o cátion hidrônio, beleza? E o ânion hidróxido, nós temos aí a produção de água. Então ocorre em uma única etapa. Então, eu vou colocar aqui o exemplo da reação, tá? Exemplo da reação elementar, que ocorre em uma única etapa. Então, a gente tem aqui o íon hidrônio, que caracteriza aí o íon liberado por uma espécie ácida, tá? Por uma substância, por um composto ácido, e o íon hidróxido. Então, aqui a gente tem o íon hidróxido, tá? O ânion hidróxido, beleza? Que é aí liberado por uma espécie básica. A reação entre um íon hidrônio, tá? E o íon hidróxido vai gerar aí água, produto de uma reação de neutralização, beleza? Produto de uma reação aí de neutralização. Então, qual seria a taxa de desenvolvimento para essa reação, tá? A taxa de desenvolvimento para essa reação, tá? A velocidade de reação para essa equação se daria aí pela constante multiplicando quem? A concentração, tá? De íon hidrônio, né? Que multiplicaria por sua vez a concentração de íons OH-, beleza? De íons OH-. Tranquilo? Então, ela é dada, tá, diretona, só tem uma etapa. Agora existem aquelas reações que são consideradas reações não elementares, beleza? Não elementares. São reações não elementares. Vou colocar desse jeito aqui. Não elementares, beleza? Então aqui a gente tem reação elementar e reações não elementares. O que são as reações não elementares? É aquelas que acontecem em duas ou mais, tá? Ocorre em duas ou mais etapas, ok? Duas ou mais, em duas ou mais etapas. A gente já viu reações desse tipo? Já vimos. Quando estava estudando lá a lei de Hess, que a gente queria encontrar a equação global, nós trabalhávamos ali com reações químicas que tinham várias etapas, duas, três, quatro, cinco, até seis etapas. Nós trabalhamos com equações que tinham ali seis etapas, beleza? Então basta ter duas ou mais etapas, se classifica como uma reação não elementar, beleza? Então a velocidade média, e aqui é importante eu colocar entre aspas, porque a velocidade da reação, tá? A velocidade da reação, a velocidade da reação, tá? Será determinada pela etapa lenta, ok? Determinada pela etapa, pela etapa lenta, ok? Ela vai ser determinada pela etapa lenta. Lucas, tá aí, Lucas? Lucas, Manuel, não dormiram não, né? Sim, senhor, estamos aqui. Não, Beleza. Como é que funcionaria esse tipo de reações? Como é que te determinaria a velocidade dessa reação? Vamos supor, tá? Vamos supor que o Emanuel e o Lucas pertençam ao mesmo grupo de maratonistas, ok? A um grupo de maratonistas. Então, vamos supor aqui, cadê minha caneta, cara? Perdi a caneta. Achei. Então vamos lá. Vamos supor aqui que o Emanuel, vou colocar bem aqui, ó, galera, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha, tá? O, o Emanuel, beleza? Então tá aqui o Emanuel e o Lucas. O Lucas é menor que o Emanuel, tá? E eles são do mesmo grupo, tá? Então vou colocar aqui grupo A de maratonistas. E eles estão correndo aí, da mesma equipe, né? Do mesmo time. Correndo aí contra o. Estão correndo aí contra o time do João, tá? Do João e do Matheus. Tá? O Matheus também nunca mais assistiu aula, né? Chamar ele aqui de grupo B, tá? ele tá à noite, Ele professor. passou pra noite, foi? Porque ele tava fazendo dependência à noite também, né? Emanuel
Oi, e Lucas, tá? na noite. Aí aqui a gente tem o João e a Marielle. Bora, vou colocar a Marielle, que a Marielle de vez em quando assiste a aula. João e Marielle, tá? Então vocês vão correr. Só que assim, gente, só vai ganhar o grupo que chegar junto, ok? O grupo que chegar junto. Se o Manuel chegar primeiro que o Lucas, tá? O grupo não ganha ainda. Tem que esperar o Lucas chegar para poder ganhar a prova, né? Típico a prova de desafio, né? Prova de desafios são assim. Então, tá aqui, eu tenho o Emanuel, o Lucas, o João e a Marielle, beleza? Vamos supor que o Emanuel, ele é mais rápido que o Lucas, tá? Ele é mais rápido que o Lucas. Ele tá aí alguns centímetros na frente do Lucas. Bora, Lucas, bora. Beleza? E a equipe dele fez aí, conseguiu concluir o perímetro com uma velocidade média de, vamos supor lá, de 10 quilômetros, tá? 10 quilômetros por hora, foi a velocidade média aí deles, tá? Conseguiram correr aí, que é muita coisa, né? 10 quilômetros em uma hora é muita coisa. Então, foi essa a velocidade média dos camaradas lá. Lembrando que o Emanuel era mais rápido que o Lucas, então eles só concluíram quando o Lucas chegou, beleza? Então, essa velocidade média aqui, ela foi determinada por quem? Foi determinada pela velocidade do Lucas. Então, o Emanuel, ele estava mais rápido que o Lucas, ok? O Emanuel, ele estava mais rápido que o Lucas. Essa velocidade é do Lucas que estava o quê? Mais lento, ok? Estava mais lento, porque a equipe dele só chegou quando o Lucas atingiu ali a linha de chegada, beleza? Que é a mesma coisa que aconteceria aqui com o João e a Marielle. O João ele é mais rápido que a Marielle, beleza? Então, quem vai determinar a velocidade da equipe é quem? É a Marielle, que é mais lenta, beleza? É mais ou menos essa analogia que vocês têm que levar quando se trata aqui ah, quando se trata de, de velocidade de reações não elementares, que acontecem em duas, três, quatro etapas. É como se só aumentasse os integrantes da, da, da maratona, entendeu? Se acontece três etapas, eu tenho agora três integrantes, entendeu? Então a reação ela vai se concluir, ou seja, a equipe ela vai chegar na linha de chegada, entendeu? Mas quem vai determinar a velocidade da equipe é aquele que é mais lento, beleza? É aquele que é mais lento. Não adianta o Emanuel correr aí 30 quilômetros por hora, chegar lá 10 minutos na frente do Lucas, a equipe dele só vai concluir a etapa se o Lucas chegar, entendeu? A hora que o Lucas chegar. É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Deu para compreender mais ou menos esse conceito? Sim, professor. Deu pra ter uma ideia, assim, mais ou menos. Ou então era isso que eu queria, que vocês tivessem essa ideia. Exemplo, vamos pegar aqui a reação que o próprio livro didático traz, que é a reação tá, entre o gás hidrogênio e o monóxido de nitrogênio, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a gás hidrogênio reagindo, tá? Com gás monóxido de nitrogênio, gás hidrogênio, reagindo com monóxido de nitrogênio, produzindo aí gás nitrogênio, né? N2, mais água. Mais água, beleza? Mais água. Tranquilo. Essa reação, ela acontece em duas etapas, tá? Então, se ela acontece em duas etapas, ela não é uma reação elementar, ela é uma reação não elementar. Beleza? Porque ela é não elementar, porque ela acontece em duas etapas. Basta acontecer em duas etapas ou mais, já deixa de ser uma reação elementar. Beleza? Então, qual seria aqui a etapa lenta dessa reação? Tá? A etapa um. A etapa um, que a gente vai colocar aqui como a etapa lenta. Beleza? A etapa lenta. A gente vai ter aqui 1 de H2 gasoso reagindo com 2 de NO, produzindo aí 1 de N2O mais 1 de água, tá? Essa aqui é a etapa um. Vou até dividir aqui, que não role confusão. Pronto, etapa um. Etapa 2. Essa aqui é a etapa rápida, tá? É como se a etapa um fosse o Emanuel e a etapa 2 o Lucas, beleza? Ou como se fosse, melhor dizendo, a etapa um fosse o Lucas e a etapa 2 fosse o Emanuel, né? Ou a etapa 2 o João e a etapa um a Marielle no nosso exemplo lá, beleza? A gente vai ter aqui um de H2 gasoso, reagindo com um de N2O, produzindo aí um de N2, né? Um de N2 gasoso, mais água, tá? Água aqui no estado líquido,
tá? N2O no estado gasoso e monóxido de nitrogênio também no estado gasoso. Beleza, galera. Então, o que que vai acontecer aqui nessa equação que acontece em duas etapas? A gente já sabe que se acontece em duas etapas, ela é uma equação não elementar. Tá? O que a gente vai fazer? Vai cortar os semelhantes. Lembra lá da lei de Hess que a gente fez, um exemplo? Então, corta aqui, ó, semelhante, estão em lados opostos, e depois só somar aí a galera que está do mesmo lado. Então, a gente obteria aí uma equação global. E agora a gente vai achar aqui a equação global. Aí teríamos aí 2 de H2, que vai ser igual à equação que foi nos dada lá em cima. Beleza? 2 de H2 mais 2 de NO2 gasoso, produzindo aí. Lembra que cortamos o monóxido de nitrogênio, né? A gente vai ter aqui, ó, 1 de N2 gasoso, tá? Mais 2 mols de água, beleza? Mais 2 mols de água. Idêntica à reação lá em cima, beleza? O que vai determinar a velocidade dessa reação, da equação global, né? Da reação, que vai determinar essa velocidade vai ser a etapa lenta, tá? A etapa lenta. Mesmo que a etapa 2 se conclua mais rápido, beleza? Mesmo que a etapa 2 já se conclua mais rápido, o que vai determinar a velocidade da minha equação, a velocidade da minha reação, é a etapa mais lenta, beleza? É como a analogia dos grupos lá de maratonistas, ok? Mesmo que o Emanuel chegue primeiro na linha de chegada, a prova é em grupo, a prova é em dupla. Então tem que chegar os dois juntos, beleza? Ou, né, ele só conclui a prova, só concluem a prova quando o Lucas chegar, beleza? Que vai determinar aí a velocidade média da equipe como um todo, tá? Tranquilo? Então isso vai determinar. Então como é que seria a como é que seria nesse caso o cálculo, né, a lei de ação das massas para essa equação seria nada mais nada menos que a seria nada mais nada menos que velocidade da reação, né? Velocidade da reação seria a constante de velocidade, né? Vezes a concentração de H2, ó, a concentração de H2, beleza? A concentração de H2, tá? Mais não, perdão, vezes, tá? Vezes a concentração, tá? De NO, vezes a concentração de NO2, tá? Vezes a concentração de NO2 elevado ao quadrado, beleza? Então, quem determina a velocidade da reação foi a etapa 1. Então, tá aqui, tá? Tá aí a minha, a minha equação, tá? Então, a velocidade da reação seria calculada por essa expressão abaixo, ok? Para essa etapa não elementar. Então, quem vai determinar a velocidade da minha reação será aí a etapa lenta, beleza? Tá? Outra coisa que eu quero lembrar para vocês. Eu disse para vocês aqui no início que esses expoentes, eles são determinados experimentalmente, tá? Ó, x e y são determinados experimentalmente. Quando se trata de uma reação não elementar, tá? Aqui eu tenho 1 e aqui também eu tenho 1, tá? Eu tenho 1 e 1. O que que acontece aqui? Tá? Esses expoentes são determinados experimentalmente, ok? São determinados experimentalmente. Mas quando eu tenho uma reação não elementar, beleza? A velocidade vai ser, os expoentes serão os coeficientes estequiométricos, ok? Então, ó, coeficiente será o expoente serão os coeficientes estequiométricos da etapa lenta, tranquilo? Como eu coloquei aqui, H2 elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico. Cara, são muitos detalhes, isso aqui passa desapercebido, mas tem que se tocar nesse detalhe aí, tá? Então, é elevado aos seus respectivos coeficientes que participam da etapa lenta, beleza? Que participam da etapa lenta, tranquilo? Beleza? Então, galera, isso é uma reação elementar, tá? Isso são reações elementares que acontecem em uma etapa e reações não elementares relacionado aí à lei da ação das massas, que nada mais é do que o cálculo da velocidade da reação, tá? Velocidade da reação, que é diretamente proporcional às concentrações
dos nossos camaradas lá, dos nossos reagentes, elevado aos expoentes que são determinados experimentalmente, beleza? Isso é lei da ação das massas. Tranquilo. O que que a gente vai ver agora? Com base em tudo isso aqui, eu quero explicar para vocês, a, eu quero explicar para vocês a, agora a ordem de uma reação, beleza? Ordem de uma reação, tranquilo? Então, o que seria a ordem da reação, tá? Então, a ordem da reação, essa é uma reação de primeira, segunda, terceira, a quarta ordem, tá? Isso significa uma relação, tá, de um reagente, tá? É a relação que um reagente vai ter de dependência das concentrações dos reagentes, ok? Da concentração dos reagentes e, por sua vez, da velocidade da reação, tá? Da velocidade da reação. Então, vamos lá, galera. Como é que seria essa ideia de ordem da reação, tá? Então, vou colocar aqui, ordem de reação. Fica bem aqui no lado direito. Vou colocar aqui. Então, vamos lá, gente. Ordem da reação. A ordem da reação. Ordem da reação, tá? Está relacionado aí com a dependência, tá, existente entre a concentração e quantidade da matéria e a taxa de desenvolvimento da reação, da reação. Como assim, professor? Por exemplo, dependendo do tipo de ordem, se tiver lá uma reação de segunda ordem, uma reação de terceira ordem, a gente vai ter umas correlações estequiométricas bem interessantes. Que, por exemplo, eu vou duplicar a concentração do meu reagente A. Se eu duplico a reação do meu reagente A, eu duplico a velocidade da minha reação também. Mas eu quero duplicar agora a concentração do meu reagente B. Aí, quando você duplica ali a concentração do reagente B, em vez de você duplicar a velocidade da reação, você quadruplica, entendeu? Aumenta em 6 vezes, em 8 vezes, entendeu? Isso vai depender da ordem da reação, isso vai depender da ordem de cada reagente, porque cada reagente também vai ter a sua ordem, beleza? Vai ter a sua ordem. Então, a ordem da reação, tá? A ordem da reação. Deixa eu escrever direitinho aqui. Deixa eu ajeitar minha mesa. Então, a ordem da reação relaciona, tá? Relaciona a dependência, a dependência da taxa de desenvolvimento, agora eu vou intercalar, da taxa de desenvolvimento da reação, tá? Com as concentrações, as concentrações dos reagentes. Lembrando que a gente está trabalhando concentrações em quantidade de matéria, galera, tá? Concentrações em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro, beleza? Em mol por litro. Então, vamos supor que a gente tenha aqui aquela mesma reação que nós tínhamos anteriormente, tá? Que nós tínhamos anteriormente, que é a reação entre o gás hidrogênio, tá? Mais, exemplo, deixa eu colocar aqui exemplo. Exemplo, o gás hidrogênio mais quem? O 2-GNO gasoso, beleza? 2-GNO gasoso. Produzindo quem aí? Produzindo 1-GN2 gasoso mais 2 mols de água. 2 mols de água líquida. Então tá aqui a minha reação. Tá aqui a minha equação para obtenção aí do nosso composto. A gente já sabe que essa equação ela é uma equação não elementar. Ela acontece em duas etapas. E o que vai determinar a etapa da nossa reação é a etapa lenta, beleza? É a etapa lenta, tranquilo? Será a etapa lenta, beleza? Então, galera, como é que a gente vai determinar
a ordem da reação. Então, lembrem-se que a taxa de desenvolvimento dessa reação é igual a constante K, tá? Vezes a concentração de hidrogênio, de gás hidrogênio, elevado a quê? A 1, né? Lembra lá que foi elevado a 1? Da etapa mais lenta. Multiplicando aí a concentração de NO, tá? De NO elevado ao quadrado, etapa mais lenta da reação, tá? Te determinou dessa forma, tranquilo? Dessa forma. Então vamos lá. Como eu vou definir a ordem da reação, tá? A ordem da reação. Primeira coisa, a gente vai ter que entender, tá? Como identificar essa ordem, beleza? Como identificar essa ordem. Então, com relação à minha equação, então tá aqui a minha equação, tá? A minha equação, eu posso estabelecer a ordem, tá? A ordem com relação ao H2, ok? Ao H2. E qual vai ser a ordem com relação a H2? Por exemplo, se a gente pegar aqui o H2 na fórmula, a concentração de H2 está elevada a 1. E é esse 1 aqui, ó, que vocês estão vendo, vou até circular ele, ó, que vai definir a ordem. Que vai definir a ordem. Ou seja, é esse 1 que vai definir que a ordem do H2 vai ser de primeira ordem. Olha como é fácil, olha como é simples. Beleza? Depois que eu defino a equação, né, de taxa de desenvolvimento, lembra que a gente não está falando de cálculo ainda aqui, a gente só está falando de definir a equação, a lei, né? Isso aqui é uma lei matemática, ok? Taxa de desenvolvimento igual a K vezes a concentração de H2 elevado ao seu expoente, que nesse caso aqui é o coeficiente estequiométrico da etapa mais lenta, mas de forma geral eles são definidos experimentalmente, ok? Multiplicando a concentração de NO elevado a 2, que é o coeficiente, que nesse caso é o coeficiente estequiométrico de NO na etapa mais lenta, mas de modo geral eles são definidos experimentalmente, ok? Então, com base nessa lei, com base em TD, eu posso identificar a ordem. Então, olha lá, a ordem de H2 é quanto? É 1, tá? É 1, ou seja, ele é de primeira ordem, tá? De primeira ordem. Eu posso identificar a ordem com relação a NO? Posso também. Ou seja, a ordem com relação, vou só repetir aqui, ó, com relação ao N2, tá? Com relação a N2, então a gente vai ter que pegar lá o NO, N2 não, né? NO, tá? Com relação ao NO, a gente vai ter que, lá da fórmula da equação NO elevado ao quadrado, o expoente, que é 2, é que vai definir a ordem de NO. A ordem de NO é o quê? É de segunda ordem. Vai ser de segunda ordem. Beleza? Tranquilo? Então, percebam aí que é só olhar para o expoente que você identifica a ordem com relação a cada um dos reagentes, beleza? A cada um dos reagentes. Mas a ordem, tá? A ordem da reação, agora sim, a gente entra aqui em um outro conceito, tá? Ordem da, a ordem da reação. A ordem da reação vai ser nada mais, nada menos, ok? Vai ser nada mais, nada menos do que a soma dos expoentes. Do que a soma dos expoentes. Então, se eu tenho 1 no hidrogênio e 2 no NO, então você vai pegar aqui, ó, 1 mais 2, e aí você vai obter 3, ok? Você vai obter 3. Eu vou só somar uma ordem mais duas ordens, eu vou ter o quê? 3, tá? Então, vai ser o quê? Se a soma dá 3, significa que esse camarada aqui, que a ordem da reação, vai ser, tá, de terceira ordem. Terceira, de terceira ordem. Beleza? Isso aqui que é o conceito de ordem de reação, tá? Isso aqui que é o conceito de ordem da reação. Tá, professor? Mas o que isso significa? O que isso vai nos dizer? Qual é a importância de estudar isso aí? Justamente com relação à velocidade. Então, se tu tem o hidrogênio, tá? O hidrogênio que é de primeira ordem, se ah, você duplica a concentração, duplica a concentração de H2, tá? Você vai duplicar, duplicar a taxa de desenvolvimento da reação, tá? Duplicar a taxa de desenvolvimento da reação.
pegar aqui agora, segunda ordem. Se você duplica a concentração de NO, tá? Eu coloquei ó, de NO quadrado, tá? Você quadruplica, quadruplica a taxa de desenvolvimento. Beleza? Então é essa relação da ordem com a taxa de desenvolvimento, com a velocidade da reação. Então, quando você tem um número elevado a 1, né, se você duplicar ali, claro, e manter constante a concentração de NO, você vai só duplicar a velocidade de desenvolvimento da reação. Tá? Você só está ali duplicando a velocidade de desenvolvimento da reação. Mas, se você aumentar ou duplicar nesse caso, a velocidade de NO, que é de segunda ordem, ou seja, que está elevada ao quadrado, você vai quadruplicar a taxa de desenvolvimento, você quadruplica a velocidade da reação, tá? Por causa justamente dessa relação, dessa proporção exponencial, ok? O NO ele está exponencialmente 4 vezes maior em termos de concentração que o nosso camaradinha lá, que é o hidrogênio, ok? Do que o outro reagente, que é no caso o hidrogênio. Então, exponencialmente falando, a concentração de NO, tá, está aí a 2 vezes maior do que a concentração de H2. Então, isso tem uma profunda relação aí com a taxa de desenvolvimento da minha reação. Beleza? Então, se você é, mantiver a concentração, tá, de NO constante e aumentar a concentração de H2, tá, você aumenta aí, na proporção que você aumenta a concentração de H2, você aumenta a taxa de desenvolvimento da reação. Agora, se você duplica, quadruplica, que você vai ter um aumento exponencial com relação à velocidade da reação quando se trata do NO, quando se trata do NO. Então, isso é muito importante de se levar em consideração. Tranquilo? Beleza, galera? Estão vivo aí? Sim, professor. Ficaram calados aí, estão com medo do assunto? É um assunto muito teórico, é muito tempo matemático. Esse assunto aqui é um dos assuntos, tipo, que eu mais gosto de química, cara, por causa disso. Ele define basicamente, é uma peneira esse assunto aqui. Pouca gente, pouca gente tem domínio dele. Seja no meio da galera que já trabalha com química, seja no meio dos alunos que pretendem fazer a diferença, né, no vestibular. Esse conteúdo aqui, ele delimita bastante coisa. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo, tá? Um exemplo para ver se vocês sacaram essa ideia de ordem, tá? E agora eu vou precisar da participação de vocês, beleza? Vamos supor que eu tenho aqui uma, uma reação qualquer, tá? Então, vou desenhar aqui a minha reação. Exemplo, beleza? Tem aqui a minha reação, tá? Então, aqui eu tenho a minha reação. Vou colocar aqui só desse jeito. Produzindo aí, produzindo AB. Tá? Então, tá aí, eu tenho uma reação. Tranquilo, tá? É uma reação, bora ver. Eu vou deixar a AB mesmo, do jeito que tá. Então tá aí, galera. Tem uma reação aí, tal, tá? E a taxa de desenvolvimento dessa reação tá aqui. Foi dada por K vezes a concentração de A elevado a X, tá? Digitar aqui X, vezes a concentração de B elevado aí a Y, não, vou colocar aqui um número. Elevado a 2, tá? Elevado a 2. Vamos lá. Então tá aqui. Essa aqui é a taxa de desenvolvimento para a reação. A pergunta é:
Suponhamos que a reação seja de terceira ordem. Qual será o, o valor do expoente x? O valor do expoente x. E aí, galera? Qual seria a resposta? Vamos lá. Seria um, professor? Ah, não, tá muito fácil pro Emanuel isso. É, que só somar lá os expoentes. Aham, exatamente. Tá? Ordem da reação. Ordem da reação é igual à soma de x mais 2, né? Então, se a ordem da reação é 3, né? Se é terceira ordem. Então, x mais 2, x é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Beleza? Como o Manuel disse, né? Só de olhar a gente já identifica, né? Só de olhar a gente já obtém aí um resultado, né? Beleza? Tranquilo, galera, então. Tranquilo, tá? Tranquilo. Só lembrando que, né, quando se trata aqui, ó, vou colocar aqui, vou agitar mais aqui para vocês verem como é que ficaria, né? Se eu duplico aqui a essa relação. Então, eu teria aqui um TD. Se eu duplico, se eu aumento, né? Se eu aumento TD, tá? Em duas vezes, tá? Aumenta-se também a concentração de H2, ou melhor dizendo, concentração de H2, concentração de H2 elevado a 1, né? E aí a concentração de NO permanece constante, elevado ao quadrado. Beleza? Aí para essa relação é o seguinte, tá? Para essa relação é o seguinte, eu quadrupliquei a taxa de desenvolvimento da reação, né? Quadrupliquei a taxa de desenvolvimento da reação ao duplicar a taxa de desenvolvimento da minha, ao duplicar, melhor dizendo, a concentração de NO. Então, ao duplicar a concentração de NO ao quadrado, você quadruplica aí a taxa de desenvolvimento. Então, tá aqui, basicamente, essa é a relação de ordem, tá? Com a taxa de desenvolvimento. Então, você, ao duplicar uma, tá? No caso aqui, devido estar elevado a 2, você quadruplica aí a taxa de desenvolvimento. Beleza? Vamos lá. Só para ver se vocês entenderam essas relações. Ah, Se eu aumentar em 3 vezes a taxa de NO, eu aumento em 3 vezes a taxa de NO. Quantas vezes eu aumentaria a taxa de desenvolvimento da reação? Em 6, professor? 6 vezes. Muito bem. 6 vezes. Vamos supor aqui, tá? Que eu tenho aqui YTD é igual a K vezes a concentração, tá? De A elevado a 1 vezes a concentração, tá? De 2 vezes B elevado a 3. Elevado a 3. Aí eu pergunto para vocês, qual seria o valor de Y? 4? Qual seria o valor de Y? Seria 4? Seria 4. E aí?